Bom, então vamos lá. Aulinha de hoje, vírus e viroses. Na verdade, hoje a gente começa trabalhando com os vírus, para no próximo momento falarmos das doenças causadas pelos vírus, que são as viroses. Tá? Vamos começar com as características gerais que permitem identificar os vírus como sendo seres vivos, que permitem iniciar o estudo dos vírus dentro da biologia. Quando eu separei para vocês os 5 grandes reinos, reino Monera, reino Protista, reino Animalia, reino Fungi e reino Plantae, nós identificamos que o critério usado para a separação dos 5 grandes reinos seria o critério celular, organização celular. E aí, quando eu separei os 5 grandes reinos, eu fiz questão de dizer, olha, nesses reinos nós não colocamos os vírus. Os vírus eles são estudados em separado. E por que os vírus são estudados em separado? Porque, dentre as várias características que os vírus possuem, existe uma que o destaca, que que merece atenção em relação aos representantes dos 5 grandes reinos e que impede que ele possa ser colocado dentro dos 5 grandes reinos, que é a primeira característica geral que nós observamos para os vírus, que é a não presença de estrutura celular. Não possuem organização celular. Exatamente porque observação, o critério usado para caracterização dos 5 grandes reinos dos seres vivos é a organização celular, certo? Exatamente pelo fato dos vírus não possuírem células, eles não são enquadrados nos reinos. O que nós fazemos? Estudamos os vírus como um grupo à parte. Outra característica marcante que nós observamos é que os vírus não possuem metabolismo. Porque nessa de organização celular, o que a gente observou? Quando estudamos os reinos, os indivíduos podem ser uni- ou pluricelulares. Os indivíduos podem ser autotróficos ou heterotróficos, ou seja, faz referência ao metabolismo celular, né? As reações que as células realizam para se manter vivas. Reações com produção de matéria orgânica ou com aproveitamento de matéria orgânica já produzida. Bom, como o vírus não tem célula, ele não tem os aparatos necessários para um funcionamento celular. Ele não tem os aparatos necessários para sozinho desenvolver uma atividade metabólica. Então, ele não possui um metabolismo. As únicas características que os vírus possuem, como sendo características vitais de seres vivos, que permitem agrupar os vírus no grupo dos seres vivos, são a sua capacidade de reprodução e, consequentemente, se reproduz, evolui. Eles não têm célula, não têm metabolismo, mas têm material genético. E têm a capacidade de multiplicar este material genético e passar este material genético para frente. Como passa o material genético para frente, ou seja, para novos indivíduos, quer dizer que ele tem capacidade reprodutiva. E como multiplica o material genético, ele está sujeito, como qualquer ser vivo, à ocorrência de falhas nessa multiplicação do material genético, na multiplicação do DNA. Falhas na multiplicação do DNA geram mutações. Mutações promovem variabilidade, favorecendo o processo de evolução. Então, são as únicas características de ser vivo que os vírus possuem, são capacidade reprodutiva e capacidade evolutiva. Então, são acelulares, não possuem metabolismo. Devido a essas duas características, alguns autores consideram que os vírus não devem ser enquadrados no grupo dos seres vivos. Porém,
reproduzem e evoluem. Exatamente por reproduzir e evoluir, outros autores defendem a colocação dos vírus como seres vivos. A discussão ela vai ser longa. A gente não vai chegar aqui a uma conclusão, quem é certo ou quem é errado. Mas o que eu quero que nós saibamos reconhecer? O que ele possui como característica de ser vivo e o que ele possui como características que o excluem do grupo dos seres vivos. Então, característica de ser vivo? Reproduzir e evoluir. Então, quem defende que o vírus é uma unidade biológica viva é porque ele reproduz e evolui. E o que o exclui do mundo vivo? Não ter célula nem metabolismo. Quem defende que o vírus não é ser vivo e simplesmente uma partícula infecciosa é porque o vírus não tem célula e não tem metabolismo. Vou repetir, não cabe a gente entrar numa discussão do que é certo ou o que é errado. Cabe a gente saber reconhecer quais são as características prós e contra eles serem ou não serem enquadrados no grupo dos seres vivos. Agora, essa capacidade reprodutiva, que é a sua principal característica, é uma capacidade reprodutiva impressionante. Os vírus possuem uma capacidade proliferativa gigantesca, com a capacidade de aumentar em número no intervalo de tempo muito curto. Em pouco tempo você consegue uma população de milhares ou milhões de vírus. E essa capacidade proliferativa gigantesca faz com que eles tenham uma capacidade de se alastrar muito rapidamente nos organismos que por ele estejam sendo infectados ou parasitados. Porque, olha o raciocínio, ele não tem metabolismo. Mas, para se reproduzir, o que é necessário? Reação. Você tem que ter reação química para poder duplicar o DNA, né? Você tem que ter reação química para que nucleotídeos possam ser introduzidos em novas moléculas de DNA e, consequentemente, haja gasto de energia. Então tem que ter um metabolismo. Mas o vírus não tem metabolismo, mas ele consegue se reproduzir. Como que faz então? Como ele não tem célula, ele parasita uma célula. Os vírus, então, para conseguirem se reproduzir, eles necessariamente vão invadir uma célula e vão usar o metabolismo dessa célula em seu benefício para a sua reprodução. Eles só se reproduzem dentro de células que eles estejam parasitando. Utilizam o metabolismo celular, utilizam toda a matéria-prima que eles precisam para a sua reprodução da célula, utilizam a energia da célula, utilizam os compostos orgânicos e inorgânicos que a célula tem, utilizam o tempo da célula. Sempre vão precisar de uma célula para conseguir replicar o seu material genético e, consequentemente, colocar em prática a sua uma das suas duas únicas, né? Ou as suas únicas características vitais, que é a capacidade reprodutiva. Exatamente pelo fato deles só conseguirem se reproduzir no interior de células que eles estejam parasitando, utilizando todo o material metabólico dela, todo o material bioquímico dela, nós caracterizamos os vírus como sendo parasitas intracelulares obrigatórios. Então, se eu perguntar para você, poxa, os vírus não têm célula, não têm metabolismo, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? E a sua resposta: exatamente por não terem organização celular e não possuírem metabolismo, eles só conseguem exercer as suas capacidades, as suas características vitais, que são reprodução e evolução, quando no interior de células, utilizando delas a maquinária biológica para a sua reprodução. Ou seja, eles sempre precisam de uma célula para se replicar, para replicar o seu material genético e para se reproduzir. Só que aí vem um grande problema. Toda vez que o vírus ele entra na célula, rouba, vamos colocar assim, a atividade metabólica da célula em seu benefício, algumas consequências aparecem para a célula e para o tecido do qual aquela célula faz parte e para o organismo do qual aquela célula faz parte.
E normalmente as consequências são perda de atividade metabólica celular em benefício do organismo do qual aquela célula faz parte. E isso se manifesta de que maneira? Isso se manifesta levando a célula à morte, fazendo o tecido parar de funcionar, gerando algum tipo de efeito danoso para o organismo que está sendo infectado pelo vírus. Ou seja, a presença do vírus em um determinado ser vivo que esteja por ele sendo parasitado vai provocar alterações metabólicas que geralmente levam à perda das atividades biológicas celulares, à morte celular, e isso tende a gerar o quê? Tende a gerar doenças causadas por vírus. A infecção viral provoca grandes alterações no metabolismo celular, geralmente levando à morte celular. Então, uma grande consequência da infecção viral vai ser o quê? A morte das células parasitadas. E a consequência disso? A consequência é desenvolvimento de doenças causadas por vírus. As doenças causadas por vírus recebem o nome de viroses. Então, a consequência seria o desenvolvimento de viroses. Viroses, doenças causadas por vírus. Tá? Então, esse é o raciocínio inicial que a gente vai adotar no que diz respeito às características gerais dos vírus. As celulares não possuem metabolismo, possuem como características vitais reproduzir e evoluir. Uma reprodução com potencial reprodutivo altíssimo, porém, só se reproduz dentro de células que eles estejam parasitando. E quando eles estão parasitando, eles usam todo o material biológico da célula. Utilizam todo aparato bioquímico e metabólico das células para se reproduzirem. Por isso, parasitas intracelulares obrigatórios. O roubar a atividade biológica da célula para a reprodução do vírus gera normalmente disfunção celular, o que decorre no aparecimento de viroses. Hoje, a virose mais famosa que a gente tem, Covid, né? A Covid-19 é a virose mais famosa que a gente tem atualmente. Trouxe pra gente essa pandemia que está aí se alastrando pelo segundo ano. E inúmeras informações ainda não são conhecidas a respeito do funcionamento do vírus. Sabe das características que o vírus tem, porque as características são gerais, mas não se sabe ainda todos os danos, né, que ela traz para o organismo. Não se sabe exatamente isso aqui, ó. Quais são todas as alterações no metabolismo celular que a infecção viral está trazendo, que é um dos principais alvos de estudo que nós temos hoje, tentar entender o melhor funcionamento do vírus da Covid-19. Aqui a gente tem algumas imagens mostrando a estrutura de alguns vírus, ó. Porque eu falei com você, porra, vírus não tem célula. Tá, não tem célula, mas tem o quê? Ele tem que ter alguma coisa para poder delimitar um espaço, alojar um material genético, porque ele tem material genético. Então o vírus normalmente ele tem um envoltório, que é uma cápsula de proteína, ou então uma estrutura que a gente chama de envelope, e dentro um material genético. E quando você visualiza em microscopia eletrônica um vírus, é dessa maneira que a gente visualiza. Tá? Então aqui eu tenho exemplos de vírus. Tá? Esse aqui, ó, esse aqui, no quadrante acima à sua direita, é o vírus da AIDS. Ó. Aqui é o vírus da gripe. Ó. O vírus da Covid, ele é muito parecido com o vírus da gripe. Assim, ó, vírus da gripe. Tá? Esse aqui é um vírus chamado bacteriófago. É um vírus que parasita bactéria. Então eu tenho aqui 4 imagens de estrutura viral, como que é a organização de um vírus. Essas imagens elas foram feitas por meio de microscopia eletrônica, porque eles são vistos apenas ao ME. ME, microscópio eletrônico.
Então, isso são as chamadas estruturas ultramicroscópicas, né? Você não consegue enxergar vírus por meio de microscopia óptica, apenas em microscopia eletrônica. Tá? Na sua estrutura, como eu falei, eles não têm célula, então eles vão ter o quê? A estrutura básica de um vírus, ó, é representada dessa maneira. Um vírus ele vai possuir uma cápsula proteica. Essa cápsula proteica recebe o nome de capsídio. Ele vai possuir um material genético que a gente caracteriza como sendo o genoma viral. Isso aqui é a estrutura obrigatória. Todo vírus tem que ter isso aqui, ó. Cápsula proteica e material genético. Alguns podem apresentar uma estrutura chamada envelope. Então, a estrutura do vírus: cápsula proteica ou capsídio, mais o material genético ou genoma viral. Alguns podem ter envelope viral. Vamos enxergar melhor essa estrutura? Ó, aqui eu tenho um esquema representativo da estrutura do vírus. Tá? O que eu vou observar na estrutura viral? Vamos lá, de dentro para fora. Aqui eu tenho um material genético aqui dentro. Ó. Material genético do vírus. Agora, olha aqui, presta atenção. O material genético do vírus ele é representado por uma ou mais moléculas de DNA ou RNA. Não encontramos os dois materiais genéticos normalmente. Existe exceção. Uma exceçãozinha tem lá. Mas normalmente é quase que uma regra. Ou é DNA ou é RNA. Não observamos os dois ácidos nucleicos. Uma ou mais moléculas de DNA ou RNA. Beleza? Aí, protegendo esse material genético, nesse esverdeado aqui por dentro, ó, uma cápsula proteica, ó, o capsídio. O capsídio. O capsídio ou cápsula proteica. É a cápsula protetora do vírus. Então tem vírus que para por aí. Vai ter o material genético e vai ter a cápsula de proteína. Alguns vírus podem ter ainda, aqui por fora, ó, uma outra estrutura protetora. Essa outra estrutura protetora aqui por fora é o envelope viral. Envelope. Não são todos os vírus que têm, os que têm passam a ter algumas vantagens, principalmente protetivas, contra os organismos que eles estão parasitando. Nesse envelope, ou se não tiver o envelope, na cápsula proteica, no capsídio, nós vamos encontrar proteínas de associação. Essas proteínas de associação são proteínas que o vírus utiliza para reconhecer a célula que ele vai parasitar e para invadir a célula que ele vai parasitar. O vírus ele só entra na célula que permite a sua entrada. Se ele entrou na célula é porque a célula permitiu. Na verdade, a célula foi enganada. Por quê? Porque o vírus ele tem, ou no seu envelope, ou no seu capsídio, proteínas de associação. Essas proteínas de associação elas atuam como chaves para se acoplarem à membrana das células e permitir que o vírus possa invadir a célula como se fosse uma partícula amigável. E depois que invade, ele desencadeia o processo de infecção. Então, todo vírus tem proteína de associação e usa essa proteína de associação para infectar a célula-alvo. Ó, o genoma viral. O genoma viral, como eu falei, ó, é o material genético do vírus, né? Material genético. Então, o que eu falei? DNA ou RNA. Então, as informações que eu falei estão registradas, ó. Genoma viral é ele que vai conter todas as informações para que o vírus se multiplique, para que novas partículas virais sejam produzidas. Então, todas as informações para o novo vírus ser formado está no seu material genético, está no seu genoma. E mais, presta atenção, só entram em atividade quando o vírus está dentro da célula hospedeira. E mais, quem ativa os genes, quem ativa o material genético do vírus é a própria célula infectada. Muito importante essa informação. Os genes virais
entram em atividade quando o vírus penetra na célula hospedeira. E normalmente são ativados por enzimas da própria célula infectada. Acabei de falar aqui agora para vocês, ó, o vírus tem proteína de associação. Então essa proteína de associação, ela faz com que o vírus entre como se fosse algo amigável. Então ele está o tempo todo programado para enganar a célula. Ele entra como algo amigável, a célula entende isso, então o que a célula faz? A célula libera enzimas, libera componentes que vão ativar a atividade do vírus dentro dela. E a hora que essa atividade estar ativada, acabou. O vírus cria o inferno, toca o terror dentro da célula, gerando todo o desequilíbrio metabólico possível, levando, na maioria das vezes, a célula à morte. Então a célula está cavando a sua própria cova sem saber, está sendo muito bem enganada. O que esse material genético faz quando ele entra dentro da célula? Quando o material genético entra dentro da célula, ele vai replicar. O que é replicar? Produzir cópias, né, de si mesmo. Então o DNA forma outros DNAs. Por que outros DNAs? Porque novos vírus serão produzidos. Lembrem que a função de um vírus dentro da célula é fazer o quê? Se reproduzir. É a única característica vital que ele tem, se reproduzir. Então ele entra para se proliferar. Então, quando o material genético está dentro da célula, o material genético no interior da célula, ele vai, primeiro, se replicar, utilizando toda a atividade biológica da própria célula, né? Vai formar moléculas de RNA, RNA mensageiro, para que esses RNAs mensageiros sejam traduzidos, para que sejam produzidas novas proteínas dos vírus, formando-se novas cápsulas proteicas virais e novos vírus sejam estruturados e liberados. Porque vocês têm que lembrar como que funciona a sequência de transmissão de informação dentro de uma célula. Vamos relembrar rapidamente? Ó, a sequência de transmissão de informação dentro de uma célula é: o DNA tem a capacidade de formar novas moléculas de DNA. Nome desse processo? Nome desse processo? Replicação. Também chamado de autoduplicação. Beleza? O DNA tem a capacidade de formar moléculas de RNA. Mais precisamente, quando forma um RNA chamado RNA mensageiro, esse RNA mensageiro será traduzido e após ele ser traduzido, qual vai ser o resultado? O resultado vai ser a produção de proteínas. Então isso aqui são as sequências normais do metabolismo de todas as células. Isso aqui é o que acontece normalmente com todas as células. É a maneira com a qual o material genético consegue se expressar, replicando ou sendo traduzido. E é o que o vírus faz. O vírus ele tem material genético, então o material genético dele replica. Para que replica? Para que um vírus tenha centenas ou milhares de novos DNAs ou RNAs para formar novos vírus. Só que o vírus ele também tem o que na sua estrutura? Ele também tem cápsula proteica. Cápsula proteica. Ele tem proteínas diversas. Então, ele precisa produzir proteínas, mas ele precisa produzir proteínas do vírus. E como que ele produz as proteínas dele? O DNA dele, DNA do vírus, vai formar RNA de vírus, que vai ser traduzido pela célula para formar as proteínas virais. Tá? E aí as proteínas virais vão interferir no metabolismo para a formação dos novos vírus. Aqui na observação. As proteínas formadas a partir do RNA mensageiro viral atuarão interferindo no metabolismo celular para a formação de novos vírus ou serão constituintes virais.
Nós temos, então, como eu falei, ou DNA ou RNA, né? Então, tipos de ácidos nucleicos virais. De acordo com os tipos de ácidos nucleicos virais, os vírus eles podem ser, inclusive, classificados. Vírus que possuem DNA como material genético são vírus de DNA, ou DNA vírus. Vírus que possuem RNA como material genético são vírus de RNA, ou RNA vírus. Vírus de DNA são aqueles que possuem como genoma o DNA. Esse DNA pode ser um DNA normal, né, que é aquele DNA de cadeia dupla. Existem alguns vírus que têm um DNA de cadeia simples. Tá? Vírus de RNA são aqueles que possuem como genoma o RNA, que também pode ser cadeia simples ou cadeia dupla. Lembrem, a molécula de DNA é uma molécula dupla, normalmente, em praticamente todos os seres vivos. A molécula de RNA é uma molécula simples, porém, nos vírus pode acontecer exceção. Nos vírus pode aparecer molécula de DNA no genoma viral que tenha cadeia dupla e no vírus pode aparecer molécula de DNA que tenha cadeia simples. Molécula de RNA normalmente é cadeia simples. O vírus é exceção. Ele pode ter molécula de RNA, caso ele seja um vírus de RNA de cadeia simples, é o que nós esperamos, mas existem exceções em que o vírus pode apresentar uma cadeia dupla. Só uma informação para complementar, mas o que eu quero que você guarde? Ou é DNA ou é RNA. Observação. Observação vai criar uma exceçãozinha nessa fala. Alguns vírus de DNA podem iniciar a formação de moléculas de RNA enquanto ainda estão se formando, sendo construídos. De modo que a partícula viral tem os dois tipos de ácidos nucleicos. Ou seja, você pode encontrar vírus que tenham tanto DNA e RNA como seu material genético. É o caso de um vírus chamado citomegalovírus. É o caso do vírus da hepatite B. Tá? Então, isso é uma exceção dessa regrinha que ou tem DNA ou tem RNA. Toda vez que perguntarem para você, e quanto ao material genético viral? E o que você vai responder? Ou é um ou é outro. Beleza? Os vírus eles podem ser classificados. Os vírus de RNA, eles podem ser classificados de acordo com o tipo de cadeia que eles possuem. Tá? Então, classificação dos vírus de RNA que possuem cadeia simples. Os vírus de RNA de cadeia simples podem ser vírus positivos ou de cadeia positiva, vírus negativos ou de cadeia negativa e retrovírus. Não é não, é retrovírus, tá? O certo é assim, ó. Vou escrever aqui do lado, ó. É retrovírus. É assim. Tá faltando um R aqui. Então vamos lá. O mais importante é o retrovírus, que é o vírus da AIDS, por exemplo, um dos mais famosos. Mas vamos entender o que seria um vírus de cadeia positiva e um vírus de cadeia negativa. O que eu falei com vocês? Eu falei com vocês que o nosso material genético, o material genético de todos os seres vivos, ele tem uma sequência normal, né? Qual é a sequência normal? Até botei aqui, ó, o DNA formar DNA, ou o DNA formar RNA e o RNA ser traduzido para produzir proteína, certo? Bom, acontece o seguinte, acontece que aqui eu estou falando de um vírus de RNA. Se eu estou falando de um vírus de RNA, ele só tem o RNA como material genético, essa condição normal aqui, ó, não vai acontecer. Porque a condição normal é o RNA ser formado do DNA.
Então, na verdade, qual é o raciocínio que a gente tem que adotar aqui? Como ele é um vírus de RNA, o material genético dele, que é o RNA, é que vai controlar todo o processo de reprodução. Certo? Então, para o vírus de RNA, qual é o raciocínio que nós vamos adotar? Para o vírus de RNA, o raciocínio que a gente vai adotar é o seguinte: o RNA vai ser capaz de formar RNA, que é o RNA do genoma dele, né, que é o RNA que contém todas as informações, certo? Ou o RNA vai ser capaz de formar novos RNAs que funcionam como RNA mensageiro, para que depois seja feita a produção de proteínas. Então, isso aqui é o que vai acontecer com quem? Com os vírus de RNA. Então, vírus de RNA, eles precisam seguir um padrão diferente, porque eles só têm RNA com material genético. E esse padrão diferente que eles seguem é esse padrão aqui. Beleza? Bom, o que vai ser um vírus de cadeia positiva? Um vírus de cadeia positiva é aquele vírus que o RNA do genoma, que o RNA do genoma tem a mesma sequência de bases que o RNA mensageiro por ele produzido. O RNA do genoma tem a mesma sequência de bases que o RNA mensageiro por ele produzido. O que eu quero dizer como RNA do genoma mesmo? É o material genético original que o vírus tem. Então, olha só. Se porventura essa bolinha aqui é o vírus com a sua cápsula de proteína, aqui dentro do vírus eu vou encontrar o quê? O seu genoma, o seu RNA. Aí, quando ele invade a célula, o que ele vai fazer com esse RNA dele? Ele vai reproduzir o seu RNA para formar novos vírus. E vai formar RNA mensageiro para produzir as proteínas do vírus. Ok? Toda vez que o RNA mensageiro que ele produzir for igual ao RNA do genoma, ele tem cadeia positiva. Toda vez que o RNA mensageiro que ele produzir não for igual ao genoma, e sim complementar ao genoma, ele vai ser um vírus de cadeia negativa. Visualizou? Ó, aqui eu tenho um vírus de cadeia positiva. Aí o que o vírus fez? Isso aqui é o retângulo é uma célula. Então ele invadiu a célula e o material genético dele entrou dentro da célula. Aí o material genético dele tem essa sequência aqui, ó. ACG, CGC, UAC, UUU, GUC. Beleza? Bom, o que esse vírus vai fazer? Esse vírus ele vai se reproduzir. Para se reproduzir, o que ele precisa? Precisa produzir proteína. E para produzir proteína, o que ele vai fazer? Ele vai formar RNA mensageiro. Como ele é um vírus de cadeia positiva, o que eu falei que a cadeia positiva tem? O RNA do genoma é igual ao do RNA mensageiro, não é? Então, esse vírus ele vai, primeiro, formar uma molécula de RNA por complementação. Aí ele vai formar um RNA UGC, GCG, AUG, AAA, CUG. Lembrem, lembrando que essas letras aí são as bases nitrogenadas, né? Lembrando que quando nós falamos em material genético, há uma complementação de bases nitrogenadas. Essa complementação de bases nitrogenadas no DNA, como que é? Adenina,
é complementar a timina e guanina é complementar a citosina. No RNA não tem o quê? Não tem timina. Então, no RNA, a adenina é complementar a uracila, enquanto que a guanina é complementar a citosina. Então, nós precisamos lembrar dessa complementação. Por isso que, na hora que o vírus entrou dentro da célula, essa cadeia molde formou essa outra cadeia aqui, complementar. Bom, essa cadeia complementar é igual ao genoma? Não. Não é igual ao genoma. Olha aqui o genoma dele como que é. Ó. Esse aqui é o RNA original dele. O RNA genoma. Então, o que esse vírus vai fazer? Ele vai pegar essa cadeia molde aqui agora e vai usar ela para produzir um RNA mensageiro. Aí ele pega esse RNA e produz esse RNA mensageiro aqui, ó. ACG, CGC, UAC, UUU, GUC. Isso aqui é que vai funcionar como RNA mensageiro. Então, esse aqui vai ser o RNA mensageiro do vírus. Ó, RNA mensageiro. RNA mensageiro é o que serve de molde para quê? Para produzir proteína. Como que é o RNA mensageiro? ACG, ACG. CGC, CGC. UAC, UAC. UUU, UUU. GUC, GUC. Opa! O RNA mensageiro é igual ao RNA do genoma. RNA genômico. Se o RNA mensageiro é igual ao RNA genômico, o RNA mensageiro é quem vai servir de molde para produzir proteína, né, para novos vírus serem formados. Quer dizer que esse vírus ele é um vírus de cadeia positiva. Vírus de cadeia positiva são aqueles que o RNA do genoma tem a mesma sequência de bases que o RNA mensageiro por ele produzido. No vírus de cadeia negativa, o RNA do genoma é complementar ao mensageiro. Aqui, ó. Então, isso aqui é um vírus de cadeia negativa, tá? Esse aqui é o RNA do genoma viral. RNA genômico do vírus. Esse RNA genômico tem a sequência, ó, ACG, CGC, UAC, UU, GUC, beleza. Como ele é um vírus de cadeia negativa, o que vai acontecer? Ele vai entrar dentro da célula e vai replicar o RNA dele. Lembrem, toda vez que o vírus entra na célula, ele precisa fazer isso aqui, ó. RNA tem que formar RNA. Então, ele vai entrar dentro da célula e vai replicar o RNA dele. Aí formou esse RNA aqui, ó. Esse RNA aqui. UGC, GCG, AUG, AAA, CUG. Esse RNA aqui, ele vai servir como molde para produzir uma proteína. Então, ele é o RNA mensageiro. Ele é o RNA mensageiro viral. Então, esse aqui é o próprio RNA mensageiro. Por quê? Porque ele vai servir de molde para produzir as proteínas do vírus. Então, o que eu tenho? Eu tenho um RNA mensageiro com uma sequência que não é igual ao RNA genômico, e sim complementar. Então, esse vírus ele é um vírus de cadeia negativa. Ok? Então, essa é a definição. Vírus de cadeia positiva, RNA do genoma igual ao RNA mensageiro por ele produzido. Vírus de cadeia negativa, RNA do genoma é complementar ao RNA mensageiro por ele produzido. E tem o retrovírus, que é o mais importante. O retrovírus, ele é um vírus que tem uma propriedade diferente. Qual é a propriedade diferente? Ele consegue usar uma molécula de RNA, a partir dela produzir
uma molécula de DNA e usar essa molécula de DNA para controlar o metabolismo da célula. Porque olha o que eu falei aqui. O que é normal para a célula? O normal para a célula é isso aqui, ó. DNA formar DNA. DNA formar RNA. E o RNA ser traduzido para formar proteína. Só que eu estou falando aqui de quem? De vírus de RNA. Então, o vírus de RNA, qual é o caminho que ele segue? RNA forma RNA, RNA forma mensageiro, que forma proteína. O retrovírus, ele consegue seguir um caminho diferente. O retrovírus, ele é um vírus que vai fazer o quê? Ele vai usar uma molécula de DNA que ele vai produzir a partir do seu RNA. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai entrar com RNA dentro da célula, vai, usando uma enzima chamada transcriptase reversa, comandar a formação de molécula de DNA. Esse RNA aqui, lembrando, é o RNA viral. Usando uma enzima chamada transcriptase reversa, ele vai formar um DNA viral. E agora, esse DNA viral vai controlar o metabolismo da célula. Esse DNA viral, ele vai agora controlar o metabolismo da célula e vai formar novos RNAs virais. Esse DNA viral vai formar novos RNAs mensageiros, que, por sua vez, esses RNAs mensageiros serão traduzidos. E depois de serem traduzidos, o que vão produzir? Proteínas do vírus. Proteínas virais. E dessa maneira, o metabolismo do vírus vai se estabelecer. Então, isso aqui que eu acabei de descrever é característica do retrovírus. É onde a gente vai voltar na próxima aula. Na próxima aula eu vou voltar relembrando essa característica para quê? Para nós falarmos do principal retrovírus, que é o vírus da AIDS, e encerrarmos caracterizando o processo reprodutivo dos vírus. Tudo bem?